Olá, você já ouviu falar de Joana d'Arc? Meu nome é Katia Ruttmann, sou escritora, trouxe para você mais um dos estudos que eu faço. Bom, para entender Joana d'Arc, eu preciso entender o contexto histórico da França na época, que estava um caos e cheio de rebeliões. Eles viviam, na época, a Guerra dos 100 Anos, onde a França estava tentando recuperar territórios que foram perdidos à Inglaterra. Também com a morte do rei Carlos IV, de onde tinham descendentes homens, o Filipe VI se autoproclamou rei. E aí uma luta de poder entre a realeza começou com assassinatos, guerras civis, todo mundo tomando partido, reis subindo, descendo do poder. Bom, após a morte daí do Carlos VI, a sua esposa Isabel de Baviera, ela assinou junto o Tratado de Troyes, onde foi acordado que um rei inglês herdaria o trono da França após a morte dele. Então, o Henrique VI da Inglaterra foi coroado o rei francês, e não o Delfim Carlos VII, que seria o sucessor, né, do falecido rei. Bom, então antes de começar com Joana d'Arc, também é importante falar de uma antiga profecia que era conhecida de todos ali no século XIV, que dizia que a França, desolada por uma mulher, seria restaurada por uma virgem. Também, acrescida a essa profecia, tem a profecia de Merlin, que é comentado no livro de Monmouth, né? Que falava de uma virgem vinda da floresta que expulsaria os inimigos do rei e que com seu estandarte conduziria a guerra e que tornaria feliz o povo de Deus. Bom, Joana d'Arc nasceu em Domremy, nordeste da França, de uma família camponesa. Ela era analfabeta e ela alegava desde os 13 anos receber visões divinas do arcanjo Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina, e que estes a instruíam a ajudar as forças de Carlos VII a livrar a França do domínio da Inglaterra, coroando o rei. Aos 16 anos, ela foi até Vaucouleurs solicitar uma escolta até Chinon, aonde estava o Delfim. Imagina como que foi a situação para aceitarem, né, tudo isso, mas ela conseguiu. Ela atravessou então terras dominadas por ingleses e borguinhões, sempre vestida de homem, como um disfarce, e quando ela chegou a Chinon, ela já dispunha aí de uma grande popularidade. Lá ela passou ainda por algumas provas. Uma delas, o rei se disfarçou entre os nobres para ver se ela saberia dizer quem era o rei. E ela chegou e reconheceu ele imediatamente, foi até ele e disse: Senhor, vim conduzir o seu exército à vitória. Passou então por todo um exame, até físico, né, e concluíram ser ela a virgem da profecia. O rei então autorizou ela a acompanhar as tropas francesas na libertação da cidade de Orleans. A sua fé dava coragem e força aos soldados e a batalha foi muito bem sucedida. Seguiu-se aí mais 3 batalhas com muito sucesso sob o comando de Joana. Um mês após a vitória de Orleans, ela conduziu Carlos VII até a cidade de Reims, onde ele foi coroado o rei da França, isso em julho de 1429. Bom, mesmo tendo cumprido a sua missão, ela continuou lutando. Ela acabou sendo ferida em Paris e depois ela foi capturada no interior, isso em maio de 1430. Ela foi vendida aos ingleses e transferida a Rouen, aonde iniciou-se um longo processo que durou cerca de 5 meses. Após severo interrogatório, ela foi acusada de bruxaria, heresia e assassinato. Em maio de 1431, com apenas 19 anos, ela foi queimada viva na Praça do Velho Mercado, em Rouen. Em 1453, a Guerra dos 100 Anos terminou, com uma assinatura de tratado de paz entre França e Inglaterra. A Joana foi canonizada pela Igreja em 1920, e a sua figura é vista como um exemplo de coragem e fé, uma grande heroína que resolveu em um mês a questão da coroação do rei legal da França. É isso. Gostou? Compartilhe.